Olá, meus alunos! Mais uma questão aqui para você quebrar tudo aí na sua prova da PM de Santa Catarina no quesito informática, né? São 8 questões e vou dizer para você ver o seu nome lá na lista lá de aprovados, lá no Diário Oficial, né? Você terá que gabaritar essas 8 questões. Ah, professor, mas e se eu errar uma? Ah, você pode errar uma, mas aí você tem que acertar nas outras disciplinas. Então, e para você não correr o risco de ter que acertar mais questões nas outras e tudo mais, acerte as 8 aqui de informática, até porque informática vai fazer a diferença na sua prova, que a grande maioria dos candidatos aí tem muita dificuldade nessa disciplina, ou às vezes não é nem dificuldade, menospreza a informática. Aí chega na prova, vê que o negócio é mais embaixo, aí a choradeira vem, né? Que não será o seu caso aqui, nosso aluno aqui do Focus, ok? Vamos fazer uma questão de Microsoft Word, né? Lembrando que lá no nosso edital, o examinador não colocou qual versão. Então, essa questão aqui vale para a versão 2010-2016, tranquilo assim, beleza? Então vamos lá. Qual será o resultado se executar os seguintes passos em um documento aberto no Microsoft Word? Primeiro passo, seleção de uma palavra ou parte do texto que esteja em negrito. Segundo passo, um duplo clique com o mouse na opção pincel de formatação. Terceiro passo, a seleção de 3 palavras no texto desse mesmo documento. Ok? Então aqui está falando de pincel de formatação, ou seja, aquele botão que está lá na guia página inicial no grupo área de transferência, no qual você pode copiar a formatação de um local para outro. Aqui ele diz que a palavra ali, o trecho, né, a parte do texto, ou o trecho lá do texto estava em negrito, ele passou o pincel de formatação, deu 2 cliques no pincel, essa informação é relevante demais para a sua resposta, e depois aplicou em outras 3 partes, né? Então vamos ver quais são as opções aqui, ó. A. Irá ou copiar o formato da palavra selecionada no passo 1, incluindo negrito, para as 3 palavras selecionadas no terceiro passo. Bom, parece certo isso aqui, né? Vamos deixar em stand-by. B. Irá copiar o formato da palavra selecionada no passo 1, incluindo negrito, somente para a primeira palavra selecionada no texto pelo terceiro passo. Não, aqui está errado, tá? Nós já vamos entender por quê. C. Não irá realizar nenhuma modificação nas palavras selecionadas pelo terceiro passo. Bom, esse aqui, se você está teclando um pincel de formatação e vai passar ele em outra palavra, é claro que ele vai fazer alguma coisa. Então a gente já elimina. D. Irá deixar sublinhadas as palavras selecionadas pelo terceiro passo. Mas veja só, lá no primeiro passo ele diz assim, ó, seleção de uma palavra ou parte do texto que esteja em negrito. Ele está dizendo que está sublinhado, ele está afirmando que está em negrito. Então aqui você já pode eliminar essa aqui. E irá excluir as palavras selecionadas pelo terceiro passo. Não, o pincel de formatação não exclui nada, né? Então aqui a gente já chega por eliminação na letra A, ok? E por que a letra C poderia de repente dá alguma dúvida aqui, né? Porque é o seguinte, pessoal, quando você... Vamos pensar na questão. Eu tinha lá uma palavra ou parte de um texto em negrito, certo? Se eu marcar esse texto ou essa palavra em negrito e clicar uma vez no pincel de formatação, eu posso aplicar uma vez em outro local. Quer dizer, eu vou clicar num parágrafo, ou numa parte de um texto, ou só numa palavra, e ele vai ficar em negrito. E pronto, o pincel vai se desfazer a funcionalidade. Por que eu falei ali que o duplo clique, né, isso aqui era relevante demais para a nossa resposta? Porque quando eu dou um duplo clique no meu pincel de formatação, aquela função ela permanece ativa. Então, por exemplo, eu cliquei numa palavra que está em negrito, dou 2 cliques no pincel de formatação, aí eu clico numa parte do texto, o pincel não se desfaz, eu posso clicar em outra palavra do texto mais abaixo, o pincel não se desfaz, e posso clicar em um terceiro local, ou quantos eu quiser, até o momento que eu dou um ESC e o pincel se desfaz. Então aqui, ó, quando ele diz que deu um duplo clique e lá no terceiro passo ele fez a seleção de 3 palavras no mesmo documento, vai aplicar o negrito nas 3, ou seja, irá copiar o formato da palavra selecionada no passo 1, que é o negrito, para as 3 palavras selecionadas no terceiro passo, certo? Então por isso que a questão está correta. Quando ele diz aqui, ó, não irá realizar
Ou melhor, a letra B, né? Não é a letra C. Diz o seguinte, ó, irá copiar o formato da palavra selecionada para o passo 1, incluindo o negrito, somente para a primeira palavra. A letra B estaria certa, né? Eu fiz uma confusão aqui na hora de apagar. A letra B estaria certa se você tivesse lido lá no enunciado que ele tivesse dado apenas um clique com o mouse no pincel de formatação. Mas como o texto diz que ele deu 2 cliques, a função do pincel de formatação vai continuar ativa. É importante que você faça isso na sua casa, tá? Faça um textozinho, aplica lá negrito, vermelho numa palavra, dê 2 cliques no pincel e saia aplicando o pincel em outras partes do texto, ok? Aí você não erra nunca mais essa opção de 1 ou 2 cliques do pincel de formatação. Lembrando que essa opção vale para o Word 2010, 2013, 2016, tá? Todas são as mesmas maneiras de se executar essa função, beleza? Grande abraço para você e até a nossa próxima dica.